Oi, pessoal. Eu sou a professora Suzane Garrido. Estou nesse programa de aperfeiçoamento, capacitação, né, de vocês, professores, para este momento de virtualização ou de educação à distância ou do que a gente quiser chamar, porque não é só o momento, né, em que a pandemia surgiu, que as coisas passaram a ter um novo formato e aí também um novo conceito, mas também porque em função até das próprias mudanças tecnológicas, das mudanças regulatórias em relação ao MEC, já há algum tempo esses nomes estão em voga para uma discussão, porque até o nome e a questão do conceito que ele carrega é fundamental para a gente poder definir como é que a gente vai trabalhar e como é que a gente vai vamos condicionar talvez, né, o nosso novo normal, a nossa nova forma de operacionalizar os processos de ensino e de aprendizagem. Eu já iniciei falando sobre virtualização e sobre educação à distância, porque ainda tem um terceiro elemento que vocês já devem ter ouvido falar bastante, que é a educação remota. E aí muitas empresas, principalmente corporações, de uma forma geral, não necessariamente as universidades, passaram a tratar o tema também como educação remota. Bom, e aí vem o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Então, o meu primeiro vídeo, justamente, ele tem a finalidade da gente falar um pouquinho sobre o que vão ser esses 3 módulos de neurociências e tecnologias e educação, e ao mesmo tempo trabalhar conceitualmente como que eu vou chamar as coisas aqui para a gente poder se situar no tempo e no espaço. E aí, já aproveitando essa própria deixa que eu mesma dei, né, a gente vai falar um pouquinho sobre tempo. E aí vocês vão compreender por quê. Eu, particularmente, prefiro que a gente fale sobre virtualização dos nossos processos de ensino e de aprendizagem e não nem educação remota e nem educação à distância, né? Primeiro, vamos lá, rapidamente. Educação remota, porque quando nós estamos remotos, na verdade, nós só não estamos em um local fixo. E estamos trabalhando com tecnologia em algum local que é móvel. E aí, vocês vejam, tem uma relação espacial direta com a fenomenologia que está sendo colocada. Então, eu estou remota, eu não estou fixa em algum lugar. Mas eu estou trabalhando com tecnologia. Isso não significa que eu fiz qualquer preparação ou qualquer planejamento tão organizado para que aquela situação remota ela seja uma educação à distância, por exemplo, né? E aí já trazendo, a educação à distância seria mais completa? Sim, seria mais completa. Ela teria e tem, né, um conceito como uma modalidade diferente da presencial, ela flexibiliza tempo e ou espaço, ela tem artefatos aí sim neurocientíficos que são diferentes, porque como eu giro e vario tempo e espaço, obviamente a minha forma de percepção como aluna e aluno e como professor também vai variar. Então ela tem uma definição, e inclusive uma definição legal, né, que está desde o marco regulatório, depois desde os decretos, desde o 5622, que depois transformou no 9057, e em todas as dissidências que o Ministério da Educação tem hoje, né? E é claro que com a pandemia, né, do Covid, isso também acaba se transformando, porque algumas regras e algumas resoluções e algumas portarias que haviam sido antes definidas, né, elas variaram, como por exemplo o fato de se ter no ano de 2020 até o dia 31 de dezembro a possibilidade de que as atividades presenciais sejam feitas de forma virtual, né? Então vocês vejam, ali não se está colocando a educação remota, né? Está se colocando a educação à distância e num viés, não é, de virtualização, porque eu estou me utilizando de tecnologias digitais, mas também de tecnologias virtuais, aonde eu tenho, já vindo para a virtualização, uma sincronia, eu tenho uma possibilidade de tempo e de espaço, né, conjunto, e mesmo virtual, né, mesmo não estando localmente no mesmo lugar, que é o que varia um pouquinho do outro conceito, não é? E o termo também educação à distância, ele sempre vai estar condenado em função de distanciamento, e há sempre aquele senso comum
que preconiza a ideia de que quando nós estamos numa educação à distância, nós vamos ter um distanciamento do aluno. Do ponto de vista presencial, não é? Físico, sim, mas não do ponto de vista da presença virtual, porque o fato de nós estarmos conectados como numa aula on-time, por exemplo, virtual, né? Ela é on-time porque ela está acontecendo ao mesmo tempo, uma aula ao vivo, se a gente quiser chamar assim. Isso não significa que nós não estamos juntos, nós estamos inclusive em interação. O telefone já seria, né, uma das primeiras ferramentas a gente ter uma certa virtualização. Então, eu gosto mais do termo virtualização. Trazendo isso, né? Então, para vocês, eu vou usar muito da virtualização como uma expansão do status quo, quer dizer, uma virtualização dos processos de ensino e de aprendizagem que eu, como professora, já faço, obviamente não repetindo o modelo do presencial, mas trazendo muito do que eu penso agora para um novo mecanismo e uma nova relação com o tempo. Aí eu vou trazer, neste momento, já também o conceito, então, de neurociências que a gente vai trabalhar e o conceito de tempo que nós também vamos ter que trabalhar, porque a gente vai ter que trabalhar com as relações de neurociências e tempo, né? Primeira coisa, vocês viram na bibliografia, eu trago muito do Steven Pinker, que é um autor que eu particularmente uso bastante, e a primeira obra dele é Como a Mente Funciona. É uma obra que eu indico, embora, né, vocês estão vendo assim, mas ela é grandinha. E vale a pena ler porque nele a gente tem toda a visão de um grande neurocientista e linguista sobre as neurociências cognitivas computacionais da mente, dentro de uma linha que é evolucionista. Aí é importante a gente dimensionar isso, né? Por que evolucionista? E por que isso é importante? Porque visualizando o evolucionismo dentro do processo de desenvolvimento, eu tenho a condição de pensar no que é funcional e não do que é capacidade, que são coisas distintas, né? E são coisas bem, talvez até antagônicas. Quando eu trabalho dentro de uma lógica de funcionalidade nas neurociências, ou enfim, até em outra área, mas em se tratando da área aqui, eu estou trabalhando com desenvolvimento. Uma funcionalidade é algo que eu posso desenvolver, uma função é algo que eu possa desenvolver, né? Quando eu estou trabalhando dentro de uma dinâmica de capacidade, eu tenho algo que já está dado, algo inato talvez, né? E aí vem muito de correntes mais tradicionais, talvez behavioristas, né? Comportamentais, psicológicas comportamentais, que vão trazer que tinham certas coisas que nós nascíamos com. Um exemplo, eu tenho característica, eu não vou nem falar de competência aqui, mas eu tenho a capacidade de flexibilidade física. Então, se eu nascia com essa capacidade, eu poderia ser uma ginasta olímpica, porque eu vou ter isso, né? Então, é como se isso não fosse possível de se desenvolver. Então, é como se nós taxássemos algumas pessoas no decorrer da história, da vida da pessoa, com a condição de ter e a condição de não ter tal coisa. Então, esse advento, né, do conceito de capacidade como limitante não é o conceito que nós usamos aqui nas neurociências cognitivas computacionais da mente, neurociências, né, muito defendidas pelo Pinker e por outros, não é? Enfim, nós temos aí o Cosenza, nós vamos ter o Ivan Esquerdo mesmo, que embora não seja computacional da mente, ele vai defender também essa visão de evolução. A gente lida com a questão da funcionalidade. Então, o que eu vou tratar tudo aqui tem a ver com funcionalidade, com desenvolvimento. Então, tudo pode ser desenvolvido. E, em cima disso, basicamente, o que essa obra que eu mostrei para vocês trata, não é? E depois também a gente tem, né, a tábula rasa, que também é do Pinker, as funções cognitivas. São as funções cognitivas. E eu vou mexer muito nelas, tá? Porque as funções cognitivas são basicamente aquilo que a gente precisa para poder ensinar, embora o termo ensinar não é legal, né? Mas para a gente poder aproximar, talvez, o objeto do conhecimento do aluno, do nosso estudante, vamos dizer assim, de uma forma anterior à aprendizagem. E aí que é o ponto que eu quero chegar, porque eu aqui, como alguém que vai lidar com neurociências com vocês, eu não quero trabalhar até a aprendizagem. A ideia é
trabalhar sobre o pensamento como uma ação cognitiva que vai gerar elementos para aprendizagem, embora, tá? O sujeito seja capaz de aprender, e vejam o que eu falei agora, capaz de aprender, porque a aprendizagem não é necessariamente uma atribuição que é consciente. Eu posso aprender coisas repetindo as coisas, e isso não significa que eu tenho um poder de consciência ou um poder de decisão sobre isso. Então, nós vamos lidar aqui com algo que é além da aprendizagem, que é sobre o pensar, tá? Então, o objetivo, fazendo uma síntese, né, são as neurociências cognitivas com a linha, né, evolucionista. Nós vamos falar sobre a questão do tempo e o porquê que o tempo é tão importante para esses processos de aprendizagem, e aí isso tudo vinculado às funcionalidades cognitivas da mente, para que a gente possa objetivar o pensamento. A partir do momento em que o nosso aluno pensa, ele toma decisões, e quando ele toma decisões, ele é um ser consciente, né? Ele é um ser que tem a condição da própria autonomia como sujeito, né? E isso vai fazer com que ele resolva os problemas da vida cotidiana, que é o que nós queremos com o processo de ensino e aprendizagem, de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma a perturbar o ambiente, ou seja, a modificar o ambiente, a transformar o ambiente que ele vive. E é por isso que tem esse preceito evolutivo, evolucionista no meio, né? Bom, outras obras do Pinker que eu também quero mostrar para vocês, né? Tem essa aqui, porque aqui a gente lida basicamente com a questão do pensamento, vai se trazer muito da questão da linguagem como sendo um aspecto fundamental do pensar. Eu não existo se eu não existo de forma consciente se eu não tiver uma linguagem de expressão, né? A me expressar. A linguagem, basicamente, entendam aqui, não como a linguagem é a nossa expressão cultural como um todo, não é? E essa expressão cultural, ela vai estar, inclusive, nos nossos condicionamentos que vieram ancestrais, e do nosso condicionamento que veio da própria família, do nosso condicionamento cultural, e a gente precisa, por isso que eu falei de perturbar o ambiente, a gente precisa perturbar esse ambiente para que esses condicionamentos mostrem que nós temos outras condições de linguagem e outras condições de expressão dentro de diferentes áreas de conhecimento, como, por exemplo, a matemática, que vem carregada de uma linguagem que é muito diferente de uma linguagem de língua estrangeira, por exemplo, e assim como a história, que vem carregada de também uma outra linguagem que é completamente diferente uma, né, das outras duas, e isso significa que esse sujeito, nós precisamos aprender, aí sim, aprender a lidar com essas linguagens para que a gente possa tomar decisões bastante conscientes e que realmente façam sentido nas nossas vidas. Bom, vou falar um pouquinho então agora, já que esse é o preceito desse vídeo, e vocês viram também, né, só um detalhe ainda, essa nossa abordagem foi proposta para a instituição, para que a gente sempre leia, tá, o material que foi colocado ali como referência, que você possa desenvolver as atividades propostas, que você possa ouvir e ver esse áudio e fazer essas conexões, né, de acordo com o que vocês leram e com o que eu estou falando, para então a gente poder em algum momento interagir de uma outra maneira. Se for um time, ótimo; se não for, enfim, que seja via fórum, que seja via alguma ferramenta de comunicação e de interação. Bom, porque se a gente faz o inverso, a gente vai direto para perguntas, a gente vai direto para o que eu não entendi tal coisa, porque não deu tempo de fazer essa construção. Todo esse processo de construção, esse arcabouço, não é? De fundamentação teórica, que inclusive, né, tá aqui, porque eu estou na volta dos livros, né? Até vou mostrar um pouco para vocês aqui, ó, o meu ambiente de estudo, para vocês verem o quanto isso é importante, tá? Ó, os livros estão todos aqui, quer dizer, parece uma confusão, e se vocês olharem, ó, tem mais livros aqui também, né? E tem mais livros aqui atrás de mim, ó, estão vendo? Por que eu estou mostrando para vocês esse ambiente? Porque o ambiente, ele é um aspecto
fundamental para a gente estudar e para o aluno poder estudar também. E esse ambiente ele tem que ser sempre o mais próximo possível da gente, de como eu me sinto bem. Quem olha aqui, mas esse monte de livro aqui, claro que eu coloquei no chão agora para vocês poderem observar, mas é como eu me sinto bem estudando. Eu me sinto bem estudando no chão, eu me sinto bem estudando com um monte de livros na volta, fazendo um monte de anotações, eu nem mostrei o computador, tá aqui na minha frente. Tem pessoas que já precisam de um ambiente de mesa mais organizado, com uma outra circunstância física. Tem gente que precisa estar ao ar livre, tem aquele que precisa estar na sala de aula, mas vejam, se a gente estiver num momento de confinamento, como é o momento da pandemia, ou como foi o momento da pandemia, a gente vai ter que se adaptar na casa, dentro de casa, né? Então o aluno também a gente precisa estabelecer esses pactos com ele para que ele possa se organizar da melhor maneira, para que ele se sinta inserido no ambiente de estudo, já que o ambiente de estudo pode não ser a sala de aula tradicional que ele estava acostumado. Então ele precisa recriar esse ambiente dentro do ambiente em que ele está, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu vou ler um conceito aqui de neurociências que já é um conceito que o Pinker traz e que eu reagrupei. Neurociências impulsionam o compreender a ciência cognitiva, além de uma visão de estudo da inteligência humana, desde sua estrutura formal e biológica até expressões psicológicas, antropológicas, linguísticas, pois acrescenta aos estudos do cérebro e de seu sistema nervoso ênfase nas aprendizagens. Isso tudo, então, para gerar a cognição, que é o preceito do pensamento. Bom, vamos lá. Eu falei de funções, né? Falei de funções cognitivas para vocês compreenderem. O que são funções cognitivas? Vejam, se eu vou, e objetivamente aqui já estou indo, se eu vou direto para o ensino da matemática, a tendência que eu tenho com o meu aluno é que meu aluno aprenda a matemática a partir do meu ensino, não a partir da cognição dele. E isso é uma grande diferença. Se eu ensinar matemática e meu aluno aprender matemática a partir do ensino que eu trago, ele não necessariamente está desenvolvendo cognitivamente as funções cognitivas que ele teria que desenvolver para aprender matemática. Que funções cognitivas são essas? Vocês devem estar pensando, o que a Suzane está falando? Que funções são essas? Bom, primeira, memória é uma função cognitiva. E a gente chama memórias, na verdade, né? Porque as memórias, elas são vários tipos de memórias e várias memórias. Nós não vamos entrar agora a fundo aqui nisso, mas aí na referência tem um livro do Ivan Izquierdo, que eu sugeri que vocês leiam, um livro de memória mesmo. Tem o próprio Como a Mente Funciona, do Pinker, que vai falar bastante de memória também. E tem outras funções, e aí eu vou aqui citar duas, porque depois nos outros vídeos a gente vai ainda trabalhando funções cognitivas e outras correlações. Percepção, né? A percepção é outra função cognitiva. A abstração é outra função cognitiva, tá? A abstração, inclusive, é um preceito para a aprendizagem da matemática. Né? A abstração nada mais eu vou fazer um reducionismo aqui para ficar mais simples, que uma calculagem imaginária, né? É quando eu imagino uma circunstância que eu possa matematicalizar, ou seja, que eu possa calcular. E isso é o exercício da abstração. Quando eu faço esse exercício, eu tenho condições de absorver depois a simbologia matemática. Aí, porque eu abstraí primeiro. Então, eu aprendi a abstrair e eu vou aprender matemática. Vamos falar das duas funções primeiro, tá? Percepção. O que é a percepção? A percepção é, talvez, a função, do ponto de vista evolucionista, mais importante para o ser humano sapiens, né? Seria ela a responsável, segundo o evolucionismo, a ter desenvolvido o ser humano ao ponto do sapiens, porque é quando ele vai perceber a terceira dimensão. Ele vive lá na camuflagem das árvores, né? Tá lá no alto das árvores em função das grandes feras. A gente tem que entender um conceito e um arcabouço de ancestralidade bem longínquo, né? E aí, nesse momento que ele está lá em cima vivendo, porque ele tem que se proteger, porque ele é alvo, né? Ele vai ouvir o rugido do leão, ele tem que subir, ele vai ouvir, sei lá, o dinossauro, enfim. O que acontece com esse homem? Esse homem, ele não conhece esse chão, ele conhece ainda onde ele está, lá em cima. Quando ele cai, passou pela camuflagem das folhas e enxergou o chão, ele percebe essa dimensão, que é a profundidade.
A partir disso, ele passa a ver diferente o ambiente. E ele passa, com a percepção da profundidade, ele passa a perceber o ambiente de forma diferente. E isso vai ampliar, né, o espectro cognitivo sináptico dele. E então, o que ele tinha de memória para viver nas árvores não serve mais a partir do momento em que ele desce para o chão. É a mesma relação que existe quando a criança pequenininha, ela está engatinhando e em algum momento ela levanta e começa a caminhar. Aqueles neurônios que estavam lá para ela poder engatinhar e perceber o meio como na posição horizontal, eles passam a não ter mais sentido. Aquelas conexões neurais passam a não ter mais sentido, porque agora ele está ereto, ele vai ter que desenvolver outras. E isso amplia a condição, vamos dizer assim, a plasticidade e amplia a condição neural do ser humano, né? Porque ele vai passar a ver agora de uma outra maneira. Então, essa mesma correlação que existiu com o Sapiens Sapiens, ela é responsável pelo desenvolvimento. Então, quer dizer, a forma como eu vou ver o fenômeno, né, de uma forma diferente, que seria a percepção, ela faz com que eu desenvolva, ela faz com que eu evolua, com que eu melhore, com que eu amplie. Então, as memórias servem até um certo ponto, depois elas precisam ser substituídas por novas memórias, que seria justamente o fato da gente perceber algo diferente. Bom, seria isso por enquanto neste vídeo. Eu vou passar agora para o próximo vídeo, onde a gente já vai estar trabalhando com as outras funções cognitivas, com o artefato do tempo, como eu comentei com vocês, e o porquê da relevância disso tudo com relação às tecnologias. Até lá, leiam tudo, estudem tudo, procurem ampliar, amplificar esse arcabouço aí de estudos que vale muito a pena. Beijo para todo mundo.